Trazer aqui pra gente uma história que eu apurei no fim de semana, profissionais da saúde que estão sendo prejudicados por falhas na análise curricular do exame que é conhecido como o Enem da Medicina, a maior porta de entrada para residências médicas aqui no nosso país. É o processo seletivo do ENARE, que oferece vagas em diversas especialidades, em instituições reconhecidas. A gente conversou ao longo do fim de semana com profissionais que entraram com ações na justiça depois de terem essa pontuação zerada sem justificativa. Por exemplo, Larissa Cleto é aqui de São Paulo. Ela quer se especializar em ginecologia e obstetrícia. Se formou na Universidade Federal de Minas Gerais há 2 anos. Precisou ficar 2 anos só trabalhando para juntar um dinheiro. E agora, tentando entrar na formação para residência médica, o ENARE funciona da seguinte forma. Você faz a prova, que tem 90% do peso, e 10% é análise curricular. Ela seguiu todas as regras do edital, me enviou os documentos, inclusive, que estão cadastrados no portal, e ainda assim teve a nota zerada, sem justificativa, tentou recorrer ao ENARE e não conseguiu um retorno. Vamos ouvir a história da Larissa primeiro. A gente não está recebendo notas que a gente deveria receber por documentos que a gente anexou corretamente, seguindo as regras e orientações que estão no edital do ENARE. A gente está recebendo nota 0 por documentos que a gente anexou, que a gente tem protocolo de envio, sem justificativas. O meu histórico foi zerado sem nenhuma justificativa. Eu tenho um arquivo completo, do jeito que eles pediram, assinado pela minha faculdade, com todas as minhas notas de 12 semestres. Essa avaliação é realizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é vinculada ao Ministério da Educação, tem apoio para correção da Fundação Getúlio Vargas a partir desse ano. O ENARE acontece desde 2020, Fundação Getúlio Vargas entrou neste ano. A gente falou sobre o peso de 10%, mas é um cenário de muita concorrência. Então, ter um currículo bem avaliado faz toda a diferença para definir o futuro do profissional. Eu conversei também com outra médica formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas que mora em Belo Horizonte, a Agatha Soyombo, que está esperando por uma vaga em pediatria e está passando por uma situação parecida. E na análise curricular eu tive um erro gigante, assim, eu estou com 62 pontos a menos na minha análise do currículo. Eles zeraram o meu histórico, mesmo depois da interposição de recurso, sem nenhuma justificativa. Pessoas da minha universidade que mandaram o mesmo histórico tiveram o documento deferido pela banca, tanto que eu mandei as minhas provas para a ação judicial que eu estou entrando contra a EBSER e contra a FGV, né, que é a banca que está fazendo o concurso. É como se fosse um vestibular, um concurso para você entrar na residência, para o médico entrar na residência médica, e isso inclui todo o país. É um processo unificado, é isso, Rô? Exatamente. E uma das principais portas de entrada para as residências médicas aqui no nosso país. E aí eu conversei com uma médica de São Paulo, outra de Minas Gerais, também com o Vitor Dantas, que mora em Salvador, é formado em uma universidade no interior, está tentando residência em cirurgia geral. Ele e a namorada tiveram as notas zeradas também na análise curricular. Entrou um recurso para ele e a namorada, sendo que a formação deles é a mesma, fizeram faculdade juntos. A dela foi aceita, a dele não. Mas, gente... O tempo aqui está mais curtinho, a gente não vai ouvir o Vitor. Os alunos se reuniram num grupo que tem mais de 400 profissionais médicos que alegam a mesma situação. Eles suspeitam do uso de inteligência artificial na análise dos currículos. Essa informação não foi confirmada para a gente pelos organizadores do processo seletivo. Eu consegui conversar no fim de semana com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vinculada ao Ministério da Educação. Eles disseram que os erros foram repassados à Fundação Getúlio Vargas. O resultado final sai hoje, ainda não saiu, a gente está acompanhando com essa análise também dos alunos que recorreram, mas a Fundação Getúlio Vargas não respondeu à nossa reportagem. Valeu, Rô. A gente fica de olho, então, em mais informações. Esquisito mesmo, 400 pessoas reclamando, né? Fosse algo pontual, mas certamente não é.